É impossível não se deixar contaminar por uma onda de pessimismo que jornais, telejornais e emissoras de rádio têm veiculado ao longo dos últimos meses, mesmo que os fatos não justifiquem tanto desânimo assim com a nossa economia. No restaurante do centro de Santo André, o movimento de clientes caiu no início de 2015. Em relação de almoço, que a gente vendia 300 almoços por dia, estamos vendendo de 60 a 70 almoços por dia. Com o faturamento menor, a decisão dos donos foi cortar uma parte dos funcionários. Eu tinha 12, eu estou com 8 no momento. O José Eduardo está em férias com a família. Como trabalha em supermercado, está acostumado a observar o comportamento dos consumidores. O gerente conta que os clientes têm demonstrado receio em gastar. O cliente deixou de comprar os supérfluos que a gente chama, né? E está muito no básico, que é o arroz, feijão, óleo, na parte de hortifruti e batata. Não está comprando mais o não alimentar, né? Que é eletroeletrônicos, eletroportáteis, a parte de celular. Não tá, deixou bastante de comprar, viu? Segundo o gerente José Eduardo, a escolha de não comprar não é resultado do desemprego, e sim de incertezas, que fazem o cliente adiar as compras que faziam parte da rotina. É uma boataria, né? É o medo de se perder o emprego, porque está muito boato, mas assim, nada concreto, muita gente realmente está perdendo emprego, então a gente está mais seguro, né? A gente sente que os clientes, pelo menos da loja que eu trabalho, estão muito seguros, não está gastando mais como era antigamente. De fato, há uma retração na economia, segundo o coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, José Silvestre Prado. Mas os efeitos estão longe dos vividos em outros momentos no Brasil. José Silvestre diz que há um aumento de preços e da taxa de desemprego, mas muito inferior aos índices registrados em décadas passadas. A taxa de desemprego hoje é praticamente a metade do que era nos anos 90. Né? Outra coisa, você teve a inflação também nesses últimos anos, foi em patamares bem menores do que a inflação dos anos 90 e até início dos anos 2000. O economista diz que, além dos patamares menores, o momento de ajuste na economia chega depois de vários avanços ocorridos na sociedade brasileira nos últimos 12 anos. Você também teve, nesse período, um crescimento dos salários na economia brasileira, né? Os sindicatos tiveram uma ação importante aí na negociação dos salários, e você teve um conjunto de políticas públicas, né, que permitiu esse crescimento, esse desenvolvimento e essa maior participação e distribuição de renda, como, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, como, por exemplo, as políticas de transferência de renda, particularmente o Bolsa Família. O salário mínimo, a sua melhora também rebateu positivamente nos proventos das pessoas que vivem da Previdência, ou seja, aposentados e pensionistas. Outros programas na área social, como da educação, saúde, enfim. Então, isso permitiu, fez com que o Brasil, nesses últimos anos, tivesse uma trajetória muito mais inclusiva, né, do que a história recente do nosso país. Mesmo com essas conquistas, o economista José Silvestre diz que passamos por um momento que pode significar dificuldades para uma parte dos trabalhadores brasileiros. Isso exige cuidar das próprias contas com cautela. Cautela porque você está tendo queda na renda, você tem uma incerteza muito grande, sobretudo do ponto de vista do emprego, né? Então, com a inflação mais elevada, enfim. Então, eu acho que nesse momento, se a gente pudesse, sei lá, fazer algum tipo de sugestão para as pessoas, seria, claro que as pessoas sabem como administrar, como gerir o seu orçamento, mas eu acho que seria cautela, né? Porque ainda que a aposta que está sendo feita, você recupere daqui, sei lá, comece a recuperação daqui a um ano, você tem um ano pela frente ainda com certeza de dificuldade. O orçamento doméstico da analista fiscal Ivone Fernandes está sob controle. Ela trabalha numa empresa de ferramentas. Então a gente está diminuindo gastos, cortando despesas, né? Evitando o máximo possível de consumir.
A professora de espanhol, Magda Doncel, está procurando trabalho. Ela acredita que a economia vai reagir e logo o emprego vai aparecer. As coisas vão acontecer e vai melhorar de alguma forma para as pessoas terem sua vida tranquila. Como disse o coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, o ajuste na economia chega depois de vários avanços ocorridos na sociedade brasileira nos últimos 12 anos, o que aponta para uma muito provável recuperação dos nossos níveis de crescimento. Vários economistas apostam nisso. Nosso especialista de hoje também. Estou necessitando contratar mais um empregado, mas eu estou com medo dessa crise. O que eu posso fazer? Se você tem a perspectiva de que essa demanda permaneça, quer dizer, se você acha que realmente essa demanda é uma demanda sólida, vale a pena contratar mais empregados e atender essa demanda, porque o momento de crise também é uma oportunidade para você ganhar mercado, quer dizer, para você expandir os seus negócios. Às vezes o seu concorrente está com medo, ele fica acanhado e você ganha mercado dele, ganha novos consumidores, novos fornecedores. Preste muita atenção agora no que diz o professor Guilherme Mello. Para ele, o pessimismo é um dos fatores centrais para você entrar na crise e permanecer nela. A convenção que se criou no Brasil é que o Brasil é um país que está em uma profunda crise e que muito dificilmente vai sair dela. Isso prejudica qualquer tentativa de você retomar o crescimento no futuro. Veja, quando a gente entrou na crise internacional de 2009, que na verdade foi uma crise que teve origem nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro, o que o governo fez na época, o presidente Lula fez? Convocou a população e conseguiu convencer o povo e o empresariado de que aquela crise era passageira e que em breve o Brasil ia retomar o crescimento. E naquele momento as pessoas acreditaram naquilo e rapidamente o Brasil conseguiu sair da crise. A dificuldade atual é que as pessoas, não devido talvez até a esse pessimismo excessivo que se instalou com o Brasil, a esse sentimento muito negativo que tomou conta não só do empresário, mas da própria população brasileira em relação ao país delas, ao Brasil, fica muito mais difícil você superar a crise. Como você viu, além de aprender a economizar em tempos difíceis, é preciso estar atento a tudo que cerca este momento do país. Informe-se, saiba mais sobre o nosso tema de hoje nos seguintes sites: diese.org.br, vidaedinheiro.gov.br. Visite também a nossa página na internet, pvt.org.br. A crise internacional influencia diretamente a economia brasileira. Não estamos isolados do resto do mundo, é o que diz o professor Guilherme Mello. Somos grandes exportadores de produtos com baixo valor agregado, como a soja, minério de ferro e vários outros produtos agrícolas. Se os outros países estão em crise, sem dinheiro em caixa para comprar os nossos produtos, os fornecedores brasileiros sofrem com isso, reduzem a produção, demitem trabalhadores. Na incerteza sobre se vai lucrar ou não, o empresário prefere garantir o seu, investindo mais no setor financeiro que no produtivo. Nesse momento, é preciso que cada um de nós pesquise preços, diminua o consumo e poupe com a certeza de que dias melhores virão. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!